O medo é o sistema de controle mais antigo que existe. Você quer fazer algo, mas sente medo, um frio na barriga, e não consegue fazer aquilo que você quer. O medo sempre foi usado como um meio de controle, seja por governos tirânicos, pessoas se aproveitando da fé alheia, e até mesmo por valentões. O Ryuan é um personagem que usa da violência e do medo para conseguir o que quer. E muita gente zoa o personagem pela coça que ele e os capangas levaram do Yanokuji, mas aquilo foi um caso à parte. O Yanokuji é muito fora da curva. Ele é um ser humano perfeito, quer dizer, pelo menos nos pontos físicos e racionais. Mas imagina o Ryuin contra um ser humano comum. Pode ser você mesmo. Imagina você contra alguém que é atlético e com experiência em combate. Fora que o cara tem capanga na escola. Ele tem um segurança que tem no mínimo 40 anos de idade e uns 2 metros de altura. Mano, não dá pra lutar com esse cara. Além dos caras serem monstros fisicamente, o fator do medo bate na hora de tentar sair na mão com um cara desses. Por isso a maioria aceita ser um peão do Ryuin, porque não tem muito o que fazer. Ou você literalmente obedece ou apanha, mas isso é a realidade para todos nós. E ao longo da história tivemos diversos governos que usaram do medo. Por exemplo, antigamente na Inquisição, que pessoas eram queimadas nas fogueiras por coisas mínimas. Essas pessoas serviam de exemplo para as outras andarem na linha. Qualquer deslize podia custar a vida. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado. É melhor que os outros tenham medo de você, porque assim nunca irão contra. Enquanto o amado ainda pode ser atacado, porque ele não consegue causar a sensação de medo. Medo do tipo que, se você fizer merda comigo, eu vou dar um jeito de te punir, sabe? A descrição de medo de Maquiavel descreve o Ryuin e diversos outros líderes da história, porque o medo ele é necessário para governar. Porém, o melhor é o equilíbrio, ser amado por uns e temido por outros. Mas se não puder ter esse equilíbrio, o que resta é ser temido. E o Ryuin é um babaca por natureza. Isso o impede de ser amado. Então ele optou por ser temido e controlar os outros através dos medos. Tá, mas agora saindo um pouco do Ryuin, eu tava revendo aquele meu vídeo do Shigiri, que por sinal ficou bem ruinzinho. Mas teve uma coisa que eu falei lá que faz muito sentido com esse vídeo. Muitas pessoas vivem de um medo onde o antagonista não é uma pessoa ou qualquer outro tipo de coisa, mas sim os próprios pensamentos. Para ser mais exato, as inseguranças. E isso faz elas reféns de si mesmas. Mas aqueles que vivem com medo estão fadados ao fracasso. Todo o medo que você sente só te acorrenta ao agora, e no futuro te impede de ser sua melhor versão, como meu mano P. Henrique fala. Mas o medo é um sentimento, não dá pra evitar ele, mas dá pra lidar com ele de uma forma melhor. Ao invés de ser dominado pelos seus pensamentos logo de cara, pensando os caralho a quatro que pode acontecer, foca em vencer o medo. A gente não é pique um Yanokoji da vida, que não entende as próprias emoções e o medo em si, mas tem formas de lidar com medo, e elas são muito boas. E também vai por mim, é melhor você enfrentar os seus medos de frente, porque quanto menos você enfrenta seus medos, maiores eles ficam. Então o melhor caminho é encarar ele cara a cara. Claro, você não vai de uma vez contra o seu medo, deixando claro que eu também não sou psicólogo. Mas pra fazer esse vídeo eu me baseei com pessoas com formação na área. Tanto que na descrição eu vou estar deixando as fontes que eu usei. Mas enfim, a melhor maneira é ir se aproximando aos poucos do medo, controlando a ansiedade. Porque se você ir de encontro de uma só vez, ela vai disparar até as alturas. Outro passo importante é reconhecer o medo, entender o que te assusta, aceitar e enfrentar, pois reprimir só vai gerar mais problemas no futuro. Como eu disse antes, ansiedade, também baixa autoestima e angústia toda vez que o passado voltar pra te assombrar. Seneca uma vez disse, a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Aquele medo que a assombra agora, se pá, nem tem capacidade de te ferir real. Mas você só fica pensando nas possibilidades que você se ferra e acaba travando. Por isso eu quero que você se pergunte, todo esse medo que eu tô sentindo agora realmente pode me ferir? Nós seres humanos somos um animal estranho nesse sentido, porque a gente tem capacidade de antecipar o medo. A ansiedade e a angústia precedem o medo. Tipo quando a gente ouve ou vê algo e dispara um gatilho, sabe? Nessa a gente começa a pensar em todos os problemas que podem vir. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo produzindo conteúdo é que você precisa focar menos nos seus contratempos e focar mais em fazer. A gente não controla o mundo à nossa volta, mas controlamos nossas respostas. Controlamos como vamos agir diante do medo e das inseguranças. E também tem mais outra coisinha que eu aprendi, que todo esse medo morre quando você aprende coisas novas. O medo é um produto da falta de conhecimento. Você não conhece, você não sabe o que esperar. Então aí surge o medo. Mas o melhor caminho para vencer tudo isso é tentar muitas e muitas vezes, tentando o que você quer até o medo desaparecer. Na nossa sociedade existem dois grupos. Tá ligado aqueles caras que se enturmam com todo mundo, que já chega zoando e sendo bem recebido? A coisa mais simples é se tornar isso, mesmo você sendo do segundo grupo, que seria os antissociais de certa forma. É só perder o medo, mudar a postura e melhorar a comunicação. Quando você vence o medo, você já acaba com esses dois últimos. Mas enfim, esses dias chegou um novato na minha escola e eu fui andar com ele. E ele falou, ué, você
conhece todo mundo aqui, porque toda hora chegava uma pessoa diferente pra me cumprimentar. E isso é um bagulho que eu aprendi com o tempo. Eu era do segundo grupo que não falava com ninguém. Mas eu não sei explicar, mas em algum momento eu comecei a conversar e cumprimentar todo mundo. E eu fiz poucas coisas pra isso. Eu só mudei meu olhar morto e comecei a entrar no meio do pessoal. Sério, meu irmão fala que às vezes eu tenho um olhar de soldado que acabou de voltar da guerra. Mas depois que eu mudei isso, melhorou bastante. Eu tô falando isso pra te mostrar que lidar com medo não é uma coisa difícil. Você só tem medo porque você fica pensando e se der errado. E não para pra pensar e se der certo. Medo de falar com os outros é fácil de lidar conforme você vai praticando. Claro, também depende do ambiente. Tipo, na escola, isso aí é suave. Mas tem outros lugares que eu não vou ter essa habilidade. Eu vou ter que recriá-la com o tempo. Mas isso vai ser muito mais fácil, porque eu já vou ter desenvolvido ela uma vez. Então, mano, engole o medo e faz o que você tem vontade. E se torna o que você quer se tornar. O medo surge da falta de controle, então assume o controle da sua vida. Ou os outros farão isso por você. E outra coisa, se você não for capaz de acreditar na sua própria mudança, saiba que ninguém vai fazer isso por você.